Então, ó, eu vou falar de gráficos no ciclo trigonométrico. Eu vou indicar os exercícios que vocês precisam fazer, tá? Ó, eu vou fazer agora o tema 89 e o tema 90, tá? Eu quero que vocês façam atividades 1, 2 do tema 89, isso é pro pré-vestibular, tá? Então, ó, atividades 1 e 2 do tema 89. Atividades 4 do tema 89. E do tema 90, eu quero que vocês façam atividades 1, 2, 3 do tema 90. Tá certo? Isso daí é o que o pré-vestibular precisa fazer. O que o Exatas tem que fazer para esse tema? Então, ó, quem for do Exatas, o que vocês vão fazer? Lista 4, exercício aplicar 4, exercitar 1. Exercitar 1 e 4, tá? Exercitar 1, 4 e 5, tá? Exercitar 1, 4 e 5. Ô Rafa, de geometria plana é muito importante fazer o aprofundar? Calma que eu vou te responder. Beleza, então ó, é isso que eu quero que vocês façam, tá bom? Para treinar o conteúdo da aula de hoje, porque esses são exercícios mais básicos que vocês precisam saber o início, como desenvolver as coisas, para depois poder fazer exercícios mais avançados, tá bom? Rafa, a Evelyn perguntou, de geometria plana é muito importante fazer o aprofundar, porque eu abandonei a última aula, achei muito difícil. Geometria plana, última aula. Qual que foi a última aula de geometria plana? Semelhança ou trigonometria no triângulo retângulo e Pitágoras? Trigonometria no triângulo retângulo, né? Nossa, é tão importante isso daí. Mas vamos fazer assim, você deu o seu nome lá nos grupos lá, a gente discute isso de uma forma mais individualizada nos grupos lá de apoio. Então a gente discute nos grupos de apoio. Mas você postou, né? No IT. Vai saber o que é IT. IT. Nossa, YouTube! IT é YouTube! Que fantástico! Essa me surpreendeu, hein? Eu nunca ia descobrir isso. Parabéns, hein? Vocês são muito criativos. IT, YouTube. Então, ó. É basicamente uma nova língua, né? Uma nova língua. Incrível. Então, ó, beleza? Então, não, tá tudo no YouTube. As aulas agora, como o pessoal do Exato eles estão podendo assistir menos no horário correto, então eu tô postando elas com maior frequência no YouTube, dentro do mesmo dia, tá certo? Então, ó, lembrando, hoje, vocês têm dúvida para serem tiradas de alguma lista? Sim, não, talvez? Por enquanto não? Acho que não, tá. Tem umas que te mandei. Não, beleza, mas essas daí eu vou te responder. Não aparece as aulas pra você? Ué, que estranho. Eu vou mandar o link lá no grupo e aí depois você vê se aparece. Isso é verdade, hein? Que loucura, hein? Pode ser. Você tá entrando. Você viu que loucura que é isso aí? Mas da mesma forma eu mando o link lá, só pra deixar tudo muito claro. Então, ó. Fera. Então, ó, vou falar de gráfico.
Que tipo de gráfico eu vou fazer? Hoje eu vou fazer o gráfico da função seno, função cosseno e tangente. Primeiro, eu vou começar com a função seno. Como está a qualidade da imagem? Está boa? Está travada? Como que está? Boa, tá bom. Então, ó, eu quero que vocês tenham muito cuidado. PFT. PFT. Você sabe o que é PFT, Marília? BFT? PFT. Perfeito? Opa, perfeito. Olha só. Ela é jovem. Ó, então eu vou fazer o gráfico da função seno. Como que é o gráfico da função seno? Para fazer o gráfico de qualquer função, é necessário a gente visualizar os ângulos notáveis dessa função, né? Na verdade, os ângulos principais do ciclo trigonométrico. Então, ó, aqui é x, desculpa. Aqui é x. O que eu quero dizer com isso? Esse gráfico aqui que eu vou fazer, ele acompanha o meu ciclo trigonométrico. Então, conforme eu vou andando no ciclo trigonométrico, eu vou colocando os pontos aqui dentro do gráfico, né? Então, por exemplo, eu tenho o ciclo trigonométrico, que está aqui. E os pontos principais que eu tenho nesse gráfico, que são o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Pergunta de extrema importância. Quanto vale o seno de π? Zero, zero com interrogação, zero, zero. Zero, isso aí, é zero, tá? O seno de π vale zero. Porque o π, ó, π, 2π e 0 estão deitados e seno é sem sono, seno é quem está em pé. O que está para cima é o 1 e o que está para baixo é o menos 1, maior e menor valor, certo? Ó, se eu fosse colocando ponto a ponto nesse gráfico, esse gráfico teria um comportamento assim, ó. Ele vai fazer uma onda. Tá certo? Esse é o comportamento do gráfico. Ele é simplesmente uma onda. Se eu vou fazendo ponto a ponto, ele vai apresentando essa curvinha aqui, tá? Na próxima aula eu vou trazer um site que você consegue brincar com os valores e aí ele vai desenhando o gráfico para você. E aí fica bem claro que a função seno era construída dessa maneira, tá bom? Só que é importante a gente notar dentro do gráfico? Esse ponto aqui, que é um ponto de máxima. Esse ponto de máxima aqui é o π sobre 2. O ponto de máximo de uma função seno é 1. Por que é o ponto de máximo da função seno é 1? A função seno tá dentro de as respostas da função seno está dentro do ciclo trigonométrico, e o ciclo trigonométrico a gente já definiu que vale no máximo 1, tá? Então, ó, esse ponto aqui é o 0, esse ponto é o π, né? Porque quando chega no π dá 0, 3π sobre 2 menos 1. Então, esse é o 3π sobre 2. E, por fim, o 2π. Então, essa é a função seno, característica da função seno. Uma coisa importante de notar é que a função seno, ela começa do 0, tá? Então, ela começa no 0, beleza? Bem, o que a gente tira de informação desse tipo de gráfico? Bem, uma das primeiras coisas que a gente tira de informação desse tipo de gráfico, então eu estou fazendo um gráfico aqui da função seno, que é f de x igual a seno de x. A gente tem uma informação que é importante, que é a primeira aqui, que é a imagem. A imagem. Como que funciona a imagem? A imagem são os valores da função projetado no eixo y. Travou aqui? Então deixa eu conectar o cabo aqui, peraí. Não pode esperar um minuto. Por quê? Ele ia começar a estender a mãe da Júlia agora. Aí conecta o cabo. Tá. Depois eu vou.
Então, ó, tô gravando? Tô gravando sim. Voltou ou tá travado? Olha a minha mão aqui, os meus dedinhos. Dá pra ver? Ou tá travadão aí? Tá voltando. Ainda tá. Tá, só tô esperando um pouquinho aqui, que a Marília vai conectar ali pra mim. Então, ó, o que vocês precisam, o que a gente tem de importante nesse tipo de gráfico? O que vocês precisam saber nesse tipo de gráfico? Por enquanto eu não tô escrevendo nada, tá? Eu só tô comentando. O importante desse tipo de gráfico é a imagem, tá? O que é a imagem? É o maior e o menor valor da função. Por exemplo, vocês sabem qual que é o maior valor da função seno? 1. Qual que é o menor valor da função seno? Menos 1. Perfeito. Então, a imagem vai entre o menor e o maior valor. Então, no caso da função seno, o menor valor é o menos 1 e o maior valor é 1. Tá? Então, a gente sabe que essa imagem vai de menos 1 a 1. Tá claríssimo isso? Tá? Agora é para destravar, que agora eu conectei o cabo aqui. Voltou? Sim ou não? Não sei. Ó, passei minha mão aqui. Não tá parado. Voltou. Então, ó, beleza. Então, ó, a imagem vai de menos 1 a 1. Outra segunda coisa importante é o domínio. A gente não vai ter problema no domínio nem do seno nem do cosseno, tá? O que é o domínio? Lembra? O domínio está relacionado com o eixo X. No caso do seno, o eixo X tem algo que impede? Pode ser valor negativo, pode ser qualquer números reais no seno, né? O X do seno pode ser qualquer números reais. Então, o domínio é os reais. Tá? O domínio não tem nenhum problema. Tá? O terceiro ponto, que é o mais importante de todos, é o período. Tá? O período, ele muda. Tá? Ele muda de acordo com o argumento da função. O que é o argumento da função? Isso aqui, ó. Isso é o argumento da minha função. Tá? Então, o período vai mudar de acordo com a alteração desse valor aqui. Porque assim, ó, não precisa ser x, pode ser 2x, 5x, x sobre 5, tá? Mas assim, a gente sabe pela física, eu já falei para vocês o que é o período. É o tempo que demora para completar um evento, tá? Então, o período é o tempo que você demora para completar um evento. No caso de uma função trigonométrica, o período é o tempo que você demora para completar o ciclo. Ó, acompanha comigo, ó. Eu vou colocar uma caneta aqui acompanhando a circunferência e a outra caneta acompanhando o gráfico. Ó, na hora que eu chego aqui, o seno vale 1, eu estou aqui. Na hora que eu chego aqui, o seno vale 0. Na hora que eu chego no π, o seno vale 0. Na hora que eu chego no 3π sobre 2, o seno vale menos 1, menor valor. Na hora que eu chego no 0, o seno vale 0. Pronto, completei uma volta. Então, ao completar uma volta, o período nesse caso vale 2π, porque é a distância da onde eu saí até onde eu cheguei. Então, o período vale 2π. Tá? Então, o período dessa função seno aqui. Beleza? Fera. Mas olha o detalhe, que é importante para você poder identificar. Isso vai te ajudar em física depois, na hora que eu entrar na parte de ondulatória. Ó, se você começa no 0, você começou no 0. Para você verificar até onde você vai para acabar um período, você tem que fazer assim, ó. Começou no 0, então aonde começou? No 0. Você tem que passar por um máximo, voltou para o 0, deu período? Não, porque para você completar um ciclo, você tem que passar por um mínimo também. Então, ó, passei para o máximo, 0. Não voltou, porque eu não passei pelo mínimo. Mínimo, 0, pronto. Essa distância daqui aqui é um período, certo? Se ele tivesse começado no 1, eu ia ter que voltar para o 1 de novo, mas o período só ia concluir depois que eu passar por máximo ou para o mínimo. Perfeito isso?
Tá muito claro isso? Não, calma, você está ansiosa. Você está ansiosa. Tá? Então, assim, ó, esse é a função seno. Agora eu vou falar de quem? Eu vou falar da função cosseno. Tá? Então, ó, função cosseno. Função cosseno. É parecido com a função seno? É. Não muda muitas coisas, não. Tá? Então, ele é bem parecido, na verdade, com a função cosseno. Caramba. Então, x e y. Qual que é a diferença? Pergunta: quanto que vale o cosseno de zero? Não, tem uma fórmula do período, Evelyn. Tem uma fórmula do período. 1. Muito bem. O cosseno de zero vale 1. Então, ó, se o cosseno de zero vale 1, eu começo no máximo já no cosseno. Então, o cosseno ele começa no máximo. Na hora que ele chega em π sobre 2, então, ó, se eu for dividir aqui, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Dividir aqui. O cosseno de zero, vou colocar aqui em cima que esse ponto vale 1. Vou medir mais ou menos aqui. Esse ponto vale menos 1. O cosseno de zero vale 1. O cosseno de π sobre 2 vale quanto? Quanto que é o cosseno de π sobre 2? Não é, ó, nossa, não use essas palavras nesse reino da matemática. É tipo uma parábola. Não. Não. Bate 3 vezes na boca. Não pode não falar isso, umas coisas dessas não. Não é, parece que, mas não é palavra não, hein? Não é parábola não, não é palavra. Não é parábola não. Ué, mas não é aquele que começa em zero, não era o cosseno? Entendi não, isso aí. Ó, então, ó, o cosseno de zero é zero. O cosseno de π sobre 2, como a Maísa já respondeu, é zero. O cosseno de π é menos 1. O cosseno de 3π sobre 2 é zero. E o cosseno de 2π é 1. Então, ó, esse é o gráfico da função cosseno. Se eu quero definir o período dessa função, tá bom, a gente consegue definir. O cosseno não começa no zero? Não. Porque não lembro que tem um gráfico que começa no zero. Qual é? O seno. Né? Olha lá, o seno começa no zero. Então, ó, olha só, o que acontece? Por exemplo, eu posso calcular o período, mas ó, o cosseno é diferente, ó, ele começou no 1. Então, para completar o período, eu tenho que voltar por 1, mas tem um detalhe, o 1 já é o máximo. Então, ó, eu passo por um mínimo, volto por 1, pronto. O período do cosseno é essa distância aqui. Então, o período do cosseno também é 2π. E você já percebeu, né? Que a imagem do cosseno também está entre 1 e menos 1. Então, a gente sabe que do cosseno a imagem está entre menos 1 e 1. O domínio também não tem nenhum problema. É o nosso amiguinho reais. E o terceiro, que é o período, aí a gente sabe que o período do cosseno é 2π. Sucesso até aqui? Então, ó, já te falei como que é o gráfico do seno e do cosseno. Vocês precisam ter esses gráficos na cabeça. Então, por exemplo, você precisa fazer assim, ó, sabe um resumo que seria legal? Você comparar todos os gráficos, função do primeiro grau, do segundo grau, exponencial, logaritmo, seno, cosseno e tangente. São todos os gráficos que você sabe até agora. Então, para você poder... Porque às vezes cai exercício que ele pergunta esse gráfico que função que é. Nossa, você não pode perder um exercício desse, não. Pelo amor de Deus.
Aí você falou SCR. Não sei o que é isso aí. Parece que é uma coisa boa. Parece. Não sei. Ah, socorro. Não é boa não. Ai, ai, eu volto. Que terrível, achei que era coisa boa. Então, ó, tá bom? Então, assim, é importante que vocês tenham isso na mente. Fera? Fera ferida? Então, ó. De nada. Mas calma, vocês estão tudo nervoso hoje. Calma, mulher. Vou chegar lá. Ó, agora eu vou falar da função tangente. Eu quero apresentar todas as funções, que aí depois eu faço tudo que eu preciso. Então, ó. Função tangente. Função tangente. Ó, tem as outras funções, cossecante, secante e tal, mas tá num... A função tangente, ela tem um negócio, um esquema diferente. Por quê? A função tangente tem um negócio diferente. O que é esse negócio diferente da função tangente? Ela não apresenta definição no domínio dela no π sobre 2 e no 3π sobre 2. Tá? A gente não define a função tangente nessa região. Nossa, ficou feio isso aqui, né? Por quê? Vamos lembrar, vamos voltar aqui no círculo trigonométrico. Eu vou fazer a reta tangente aqui de laranja. Opa. Então, ó, fez a reta de laranja. Ó, lembra, sempre para você, se você quer achar o valor de um ângulo, a tangente de um ângulo, você pega esse ângulo, passa pelo centro e projeta na reta tangente. Pega o ângulo, passa pelo centro, é sempre assim, ó, pega um ângulo, passa pelo centro e projeta na reta tangente. Mesmo se o ângulo for do primeiro quadrante. Agora, tanto o π sobre 2 como o 3π sobre 2, eles formam uma reta paralela à reta tangente. Então não tem como você projetar os valores de π sobre 2 e 3π sobre 2 na reta tangente, tá certo? Não tem como projetar. Então, como a gente não tem como projetar, acontece um detalhe. Aqui é o 0, aqui é o π sobre 2, aqui é o π, 3π sobre 2 e 2π. Qual é o detalhe? Sempre quando eu tenho um valor que a função não assume aquele valor, o que a gente faz? A gente cria uma barreira nesse valor. Por quê? Não existe função dentro desse valor. Tá certo? Bem, o que a gente sabe? Que a tangente no primeiro quadrante, ela é positiva. Tá? Se a tangente é positiva no primeiro quadrante, ela vai crescendo até chegar perto, mas não tocar. Ela chega próximo, mas ela não toca no gráfico. O que acontece? Essa outra região aqui, que eu vou até pontilhar de uma outra cor, vou pontilhar de laranja. Ó, a rosa, a região que eu pontilhei de rosa, é a região que a tangente não assume valores. A região que está de laranja é só para dividir os quadrantes. Por quê? Eu sei que esse intervalo aqui é o primeiro quadrante. Esse intervalo é o segundo quadrante. Terceiro quadrante, quarto quadrante. Por quê? A gente sabe, vou até desenhar o círculo trigonométrico aqui, que a tangente, o círculo trigonométrico da tangente, ela é o quê? Positivo no primeiro, negativo no segundo, positivo no terceiro e negativo no quarto. Então, ó, se ela é negativa no segundo, na hora que vem para o segundo quadrante, ela tem que vir para a parte de baixo do eixo X. E lembra, tanto no π quanto no 2π quanto no 0, 0, no π e no 2π, essa tangente vale 0. Então, o que acontece? A função é crescente aqui até bater no 0.
vendo? Ela é negativa, né? Mas ela vai diminuindo o valor dela até chegar no zero. Chegou que é no ângulo de π. Depois, ó, eu vou para o terceiro quadrante. O terceiro quadrante ela é positiva, então, ó, ela sobe. A mesma coisa, aí volta para esse quadrante. Esse quadrante, a tangente é o quê? A tangente é negativa. Tá aqui. Beleza? Tá claro isso? Sim ou não? Sim, muito claro. Fera. Então, ó, e de novo, né? Começou com 0. Então aqui, ó, vai dar 2π. Então, ó, o que a gente sabe sobre a tangente? A imagem da tangente não é uma coisa importante, porque a imagem da tangente, ela não é limitada. Ela pode ir de 0 a infinito. Então ela não tem um limite nessa imagem. O que é mais importante na tangente é o domínio. O domínio é muito importante na tangente. Como que é o domínio? O domínio da tangente é x pertencente aos reais, tal que o x é diferente de π sobre 2 mais kπ. Por quê? Todos os valores que estão π sobre 2, 2π, π sobre 2 na segunda volta, π sobre 2 na terceira volta, 3π sobre 2 na primeira, na segunda, na terceira volta, a tangente não assume esses valores. Esses valores da tangente não existem, tá? Tem gente que fala errado, que esses valores é infinito. Não, tá errado. Isso não tá errado isso aí. Não existe esses valores, tá? É porque as pessoas confundem a tangente nesse ponto, calcular o limite da tangente nesses pontos. No limite, a tangente tende a infinito, mas a função da tangente não é definida nesses pontos, tá certo? Cuidado, que se às vezes você escutou algum professor falar isso, tem que tomar muito cuidado nisso aí, beleza? Então tá, o importante é o domínio. No π sobre 2, como que é mesmo? O que não existe? O valor da tangente. Não existe o valor da tangente no π sobre 2 e no 2π. Tá certo? Não existe. Tá? Simplesmente não existe. De nada. Então, ó, a outra coisa é o período. O período da tangente é o mesmo. Período é o 2π. Tá certo? É o tempo que ele demora para completar uma volta. Então esse período aí é o 2π e não tem o que fazer, tá certo? Beleza. Então agora a gente aprendeu todas as funções básicas. Então a gente sabe todas as funções básicas: tangente, seno, cosseno. Ah, e se aparecer uma outra função, cossecante, cotangente, ó, não entre em desespero. Essas funções ninguém vai pedir para você desenhar os gráficos, tá? Então não entre em desespero, tá? Então, no máximo que ele vai pedir é o período. E o período eu vou te ensinar de uma forma geral, porque o período segue a mesma regra para todas as funções, tá? Então, não se preocupe. Então, agora, ó, eu vou falar da forma geral das funções trigonométricas, tá? Então, ó, função trigonométrica Bem, o que eu quero dizer com isso? Uma função trigonométrica, ela pode ser definida assim, ó, y igual a A mais B vezes seno de cx mais d. Cada uma desses valores, A, B e C, eles afetam o gráfico de alguma maneira, tá certo? Todos esses valores afetam o gráfico de uma maneira. Ó, presta atenção no que eu vou falar. Os valores que estão fora do argumento, ó, eu quero ver se vocês entendem o que eu falo. Quais são os valores, quais são as letras que estão fora do argumento?
Por enquanto, só o Gabriel. A e B, temos A e B. Tá certo? É o A e o B, tá? Essas duas letras estão fora do argumento, ó. O A e o B. As letras que estão fora do argumento, essas letras, elas mudam o valor do eixo Y, tá? Simples assim. As letras que estão fora do argumento muda o eixo Y. As letras que estão dentro do argumento, que no nosso caso C e D, altera o eixo X do gráfico, tá? Então é sempre assim. As letras que estão fora do argumento altera o Y. As letras que estão dentro do argumento altera o X. Beleza? Tá bom. Então eu vou analisar com vocês o que cada uma dessas letras muda, tá? Essa função é do seno, tá? Eu peguei um exemplo do seno, mas assim, isso daqui vale para todas as outras, vale para tangente, vale para cossecante, vale para cotangente. Então tudo que acontece no seno e no cosseno, assim, ó, a tangente dificilmente você vai ver numa situação dessa, porque tanto a letra A, tanto A quanto B não altera muito o eixo Y. Até altera, vai deslocar esse ponto aqui, por exemplo. O zero, no π, de vez sendo zero, vai um pouco mais para cima, tá? Coisas do tipo. Mas assim, não vai alterar muita forma, tá? Mas isso vale de uma forma geral para todas as funções. Então eu vou analisar cada uma das letras separadamente e depois a gente analisa todas elas juntas. A primeira análise que eu vou fazer é em cima do A. Então, ó, primeiro eu vou olhar para o A. Vou dar um exemplo de uma função que tem um A. Então, por exemplo, y é igual a 2 mais seno de x. Ó, eu quero que você já tenha o hábito de identificar os outros valores. Então, eu vou colocar aqui e vou perguntar para vocês quanto que vale o A, o B, o C e o D. Que ruim, agora a internet tá com tudo aqui. Não era para. O A vale 0. O A vale 0. O A2, o B2. O que mais? O C vale 1. Tem mais um com A vale 2. Eu acho que o D é 0. O A2 e o B é 1. Ó. A2, B1. E o C e o D? Ninguém quase responde o C e o D. C é 1. E o D é 0. Ó. Vamos lá. O A é sempre o número que está sozinho. O B é sempre o número que está multiplicando o seno. Olha para cá. Quem é o número que está sozinho? O número que está sozinho, que não está multiplicando ninguém, é o 2. Então o A vale 2. Quem é o número que está multiplicando o seno? Que número que está aqui na frente do seno que a gente não vê? 1. Então o B é 1. O C é o número dentro do argumento que multiplica o x. O D é o número dentro do argumento que está sozinho. Quem é o número que está dentro do argumento e está multiplicando o x? 1. Então o C vale 1. O D é o número que está sozinho dentro do argumento. Tem algum número sozinho dentro do argumento? Por exemplo, tem alguma coisa x mais alguma coisa dentro do argumento? Não. Então o D vale 0. Tá certo? Então o A vale 2, o B vale 1 e o C vale 1 e o D vale 0. Bem, o que vai acontecer? Vou desenhar o gráfico aqui. Para vocês terem uma ideia, eu vou desenhar como uma base o gráfico tradicional do seno de uma cor e a função que a gente quer de outra cor.
Então, ó, o que vai acontecer? Ó, primeiro, vamos colocar os valores aqui, né? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Esses são os valores. Agora, ó, eu vou desenhar a função seno normal. A função seno normal... Ah, esqueci de colocar os valores máximos, né? Aqui vai ser o 1, aqui vai ser o menos 1. Então, a função seno tradicional vai passar por esses pontos. Como que vai ser? Essa daqui que eu estou desenhando em rosa é a função seno bonitinha lá que a gente viu até agora. O que mudou? Eu estou somando um valor 2. Então, na hora que eu somo esse valor 2, o que vai alterar? Ficou meio apertado aqui. Eu vou usar uma outra folha aqui, porque ficou apertado. Eu preciso fazer uma tabela, não vai dar. Então, ó, y é igual a 2 mais seno de x. Ó, uma coisa importante é que vocês tenham na cabeça assim, ó. Pensa numa tabela. X, seno de x e o novo valor, que é 2 mais seno de x. Por quê? Se você pensar na tabela assim, fica muito mais fácil você montar o seu gráfico, tá? Por quê? Ó, quem são os valores de x que você vai escolher? X, você vai, ó, x nunca muda os valores de x. Nunca muda os valores de x. Então, o x vai valer 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. O x vai ser sempre esses valores. Você nunca vai mudar esses valores para o x, hein? O x sempre vai ter x na tabela e sempre vai ter seno na tabela, tá? Os valores do x você nunca vai mudar. Bem, aí os valores do seno você já sabe. Seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Seno de 2π é 0. O que você faz? Ó, esse lado da tabela não é 2 mais o seno? Então, ó, você pega esse valor e soma 2. 0 mais 2, 2. 1 mais 2, 3. 0 mais 2, 2. Menos 1 mais 2, 1. 0 mais 2, 2. Depois você vê o vídeo. Ó... deslocou o y para cima, não foi? Então, ó, o que aconteceu? O y foi deslocado para cima. Se você for ver bem, o y foi deslocado para cima, ó. Deixa eu desenhar aqui o gráfico. Fazer um gráfico maior, porque x, y. Então, ó, o que a gente sabe? Vamos separar os valores aqui. Esse daqui é o 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Colocar 1 aqui e o menos 1 aqui. 1, menos 1 ficou muito em cima, né? Tem que ser um pouco mais para baixo. Menos 1. Então, vamos desenhar a função aqui. Vai ficar 0. Essa daqui é a função normal. Agora, ó, eu vou começar a colocar os outros valores que estão relacionados a esse daqui, a nova função. Então, ó, no 0 ele deu 2, então eu tenho um pontinho aqui no 2. No π sobre 2 ele deu 3, ele veio aqui para cima, ó. É um pontinho aqui em cima. No π
ele deu 2. Então, no π, ele deu 2. Tá aqui. No π sobre 3, ele deu 1. Π sobre 3, ele deu 1. No 2π, deu 2. 2π deu 2. O que a gente faz? Agora a gente liga esses pontos, como a função seno. Então, ó, veio pra cá, desceu e foi. O que aconteceu? Eu simplesmente desloquei meu gráfico. Então, ó, tá vendo, ó? A distância desse ponto até esse ponto aqui vale quanto? 2. Qualquer ponto que você pegar dos dois gráficos, eu desloquei 2. Então, o que o A faz? O A desloca a função como um todo, ó. Tá vendo? Ele simplesmente deslocou a função inteira. Ele deslocou todos os pontos do eixo Y 2 casas para cima. Aonde estava 0 virou 2, aonde estava 1 virou 3, aonde estava 0 virou 2 e aonde estava menos 1 virou 1. Ele deslocou todos os pontos da função 2 casas para cima. O que mudou? O período continuou o mesmo, 2π. Eu não tive nenhuma alteração no eixo x. Tanto é que Pode fazer direto. Eu fiz passo a passo só para você entender o processo. Mas você vai ter que fazer direto, né? Eu já respondo todas as perguntas de vocês aí. Então, ó, o período não mudou. O período é 2π. A imagem mudou. A imagem agora vai de quanto a quanto? Ó, o menor valor da função verde é 1. E o maior valor da função verde é 3. Então, a imagem vai de 1 a 3. O que a gente constatou? Que o A alterou a imagem. Ele mudou a imagem. E não alterou nada no período. Então, as letras que estão dentro do argumento C e D, na verdade só a C altera o período. A D vai deslocar a função para a direita ou para a esquerda no eixo X. O A e o B vão mexer na amplitude. Mas eu vou fazer cada um mais uma aqui. Vamos ver. Desloca para a direita. Os valores do argumento. Não, a Yasmin. Yasmin perguntou: se fosse 3 vezes seno, então eu multiplicaria o seno por 3. Sempre assim que eu vou fazer? Sempre assim que você vai fazer. Os números fora do argumento influenciam no y. Sim, os números fora do argumento sempre vão influenciar no y, sempre vai mexer na imagem da função. Pode fazer direto então? Pode fazer direto. Bato o olho no 2. Mas Rafa, sempre vai ser assim? Tipo, se fosse 3 ali, iria ter 3 níveis de diferença no gráfico. Exatamente, 3 níveis de diferença no gráfico. No lugar do 3 fosse um 2. Então aqui seria no 3, aqui seria no 4, aqui no 3, vai ser sempre assim, tá? Então isso é importante vocês terem em mente, tá? Eu vou fazer mais um aqui para ajudar vocês. Então, ó, vou pro segundo exemplo. Ó, o segundo exemplo vai ser assim, ó. 3 seno de x, tá? 3 seno de x. Agora eu não tenho A, eu estou fazendo só o exemplo pro B, tá? É um exemplo que só tem o B. Então, ó, aqui significa o quê? O A vale 0. Por quê? Não tem um número somando, né? Não tem um número somando aqui. Então, o A vale 0. O B vale 3. O C vale 1 e o D vale 0. Tá? Se estiver claro para todo mundo. O que eu vou fazer? A tabela de novo, tá? A tabela sempre vai ser o guia para ajudar a fazer o gráfico. Então, ó, como que é essa tabela? X, seno de x e a minha nova função, que é 3 seno de x. Sempre assim, x, seno de x e 3 seno de x. Tá? Isso nunca vai mudar. Lembra que eu falei? Os valores do x também são sempre fixos. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Quais são os valores do seno? Seno de 0, 0. Seno de π sobre 2, 1. Seno de π, 0. Seno de 3π sobre 2, menos 1. Seno de 2π, 0. Agora, ó, eu multipliquei o seno por 3 seno de x. Então, vai ficar 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1,
3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 0, 0. Você viu que já teve um comportamento diferente do que a gente obteve na soma, tá? Teve um comportamento diferente. Então, vamos desenhar o gráfico para a gente tirar as nossas conclusões. Então, ó, quem são os valores no gráfico que você vai colocar? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Coloca um ponto aqui no 1 e coloca o outro ponto aqui no menos 1. Desenha a função normal, né? A função normal não, a função seno, que é só seno de x. Por que que o a é 0? Olha aqui, ó. O a é sempre o termo independente. Nessa função aqui a gente tem termo independente? A gente não tem termo independente nessa função aqui. Essa função aqui é 3 seno de x. Cadê o termo independente aqui? Não tem. Então, se não tem um termo independente, o a é 0. Pode fazer um exemplo de quando d não é 0? Vou fazer. Tá? Então, ó, a gente sabe que essa função, essa aqui é a função seno normal. Seno de x, tá? O rosa sempre vai ser a função seno de x. Agora eu vou plotar essa função aqui. Ó, no 0, ela continua dando 0. Agora, no π sobre 2, ela já não deu mais 0. No π sobre 2, ela deu 3. No π, voltou a dar 0. E aqui no π sobre 2, ela foi lá para baixo. No menos 3. E aqui deu 0. Olha o que aconteceu com essa função. O que a gente percebe que acontece aqui nessa função? A gente percebe que teve uma alteração só nos pontos que são diferentes de 0. Ó, os pontos que estão no 0, ó, eles continuam igual na função anterior. Então, quando eu multiplico uma função trigonométrica por um determinado número, eu estico essa função. É como se eu estivesse esticando, né? Eu peguei aqui, ó, vou esticar. Então, eu pego o ponto aqui, ó, e vou esticar. É como se eu colocasse 3 pregos aqui, ó, bati 3 pregos para segurar a função, aí eu pego ela no máximo aqui e estico. Tá? Então, multiplicar estica essa função. E, claro, altera a imagem da função. Então, por exemplo, a imagem agora, ó, vai de menos 3 a 3. E o período continua 2π. Como a gente sabia, o período não pode ser alterado. Então, a imagem vai de menos 3 a 3. E o período continua sendo 2π. Muito claro isso? Sim ou não? Sim? Ó, tô vendo que vocês estão fazendo movimento de sair aí, eu vou continuar, viu? Eu não vou parar não, porque eu preciso acabar isso aqui. Multiplicar estica e somar faz o quê? Desloca. Na hora que você soma, ó, você desloca a função inteira. É como se eu estivesse pegando a função aqui, ó, e deslocando ela inteira. Beleza? Então, ó, fera. Então, assim, eu já te dei 2 exemplos. Então, a gente já consegue chegar numa conclusão entre o A e o B. O que o A e o B faz? O A e o B altera a imagem. Então, esses valores aqui são combinações de A e B. Então, por exemplo, esse valor aqui é A menos B. E esse valor aqui é A mais B. Tá? Então, assim, a imagem vai estar sempre entre o máximo e o mínimo de A mais B e A menos B, tá? Claro que isso vai depender do sinal do B, né? Mas a ideia é sempre essa. Se você quer descobrir a imagem, você faz A mais B e A menos B. Você coloca a imagem, vai do menor valor ao maior valor, tá? Então, ó, o que a gente sabe, então? O que a gente já descobriu? A gente já descobriu um fato. Qual é o fato?
O fato é esse aqui. Que y, quando y é igual a mais b seno de cx mais d, a imagem é igual ao mínimo de a menos b. Não, isso aqui está errado. Então a imagem vai estar no intervalo de a menos b a a mais b, tá? Isso eu estou pensando para um b positivo, tá? Isso eu estou pensando para um b positivo. Não, vai ser sempre assim. Não, foi bobeira. Vai ser sempre assim, tá bom? Então, ó, a imagem vai ser sempre a menos b até a mais b. Beleza? Tá claro isso? Sim ou não? Então, beleza. Então, ó, é isso que acontece. Agora, eu vou fazer mais um exemplo. Agora, eu vou mexer com o C, tá? É o terceiro esse daqui. Eu vou interferir no C agora. Eu vou fazer um gráfico que é assim. Y é igual a seno de 2x. Um bem simplesinho. O que a gente faz? Constrói a tabela normal, só que ela vai ser assim, ó. Olha para o argumento. O argumento não é mais x. Agora o argumento é 2x. Todas as outras vezes eu colocava x na primeira coluna, porque eu olhei para o argumento. Ó, colocava x na primeira coluna, porque eu olhei para o argumento. Agora, a primeira coluna vai ser 2x, porque o meu argumento é 2x. Só que quando você desenha o gráfico você tem que desenhar o x. Então você precisa ter uma coluna para o argumento e uma coluna para o x. Depois você vai ter uma coluna para o seno de 2x, porque já é a resposta. Tá certo? Ó, então vamos lá. Quem são os ângulos que eu vou usar nos 2x? Ó, os ângulos aqui nunca mudam. Então vai ser o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Agora eu preciso encontrar, antes de encontrar os valores de x, eu vou encontrar o seno. Ó, seno de 0, 0. Seno de π sobre 2, 1. Seno de π, 0. Seno de 3π sobre 2, menos 1. E seno de 2π, 0. Tá? Então, ó, eu preciso encontrar os valores de x. Vou usar um rascunho aqui para mostrar como eu encontro os valores de x. Ó, o que eu faço para encontrar os valores de x? Ó, eu quero achar x. Então, ó, o primeiro não é 2x igual a 0? 2x igual a 0, 2 está multiplicando, passa dividindo. 0 dividido por 2, 0. Então, o primeiro valor é 0. O segundo valor não é 2x igual a π sobre 2? Então, ó, tá multiplicando, passa dividindo. π sobre 2 dividido por 2. π sobre 2 dividido por 2 é uma fração dividido por outra fração. Copia a fração de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. π sobre 4. O próximo... Deixa eu abrir outra folha. Opa, aqui ficou melhor. O próximo é o π. Então, 2x é igual a π. Acho x. X é igual a π sobre 2. Então, π sobre 2. O próximo, 3π sobre 2. Passa dividindo, vai ser 3π sobre 4. Então, o próximo, 3π sobre 4. E o próximo é π. Então, o que aconteceu? Mudou os valores do x. O x agora ficou tudo a metade do que era antes. Então vamos desenhar o gráfico para ver o que acontece. A nossa expectativa é que mexa no valor do x mesmo, né? Olha lá, o valor do x mudou. Tá vendo? Então é isso que a gente esperava.
Rafa, mas não vai demorar para eu fazer isso lá na hora? Não tem um jeito mais rápido? Não tem um jeito mais rápido. E ele não vai te perguntar isso na hora. Você precisa saber o que cada elemento desse altera no gráfico. Mas assim, não vai ser isso que você vai precisar saber, tá? Eles vão te dar o gráfico, vocês vão ver. É que assim, ó, na hora que eu for fazer os exercícios, tudo vai ficar mais claro. Mas eu preciso fazer esse passo a passo desse jeito aqui. Não vai ser assim o exercício para você desenhar um gráfico. Às vezes tá? Mas é numa segunda fase. Mas vai ser coisas mais diretas, que envolve tudo isso daqui, tá? E aí eu vou explicando para vocês, tá? X, Y. O da FUVEST pediram? Eu não lembro não. Então, ó, quais são os valores? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Ó, os outros valores eu vou marcar de verde, que eu coloquei os valores originais, por quê? Com os valores originais, eu vou desenhar a própria função trigonométrica, a própria função trigonométrica seno de x normal. Então, com os valores originais, aqui vai ser o ponto de máximo, aqui vai ser o ponto de mínimo, esse papo todo aí. Agora, esse cara aqui é a metade do π sobre 2. Sobre 4. Esse daqui é o próprio π sobre 2, né? O segundo é o próprio π sobre 2. O 3π sobre 4 é a metade do 3π sobre 2. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, né? O 3π sobre 4. Tanto é que o 3π sobre 4, como que você sabe que tá aqui? Escravos de Jó jogavam com a Xangá. Tira, põe, não deixa dobrar. Ele é o tira, ele tem que estar no segundo quadrante, ó. Tá vendo? Ele é o tira, ó. Ele é o simétrico ao π sobre 4. Ele é o π sobre 4 no segundo quadrante. E o outro é o 2π, que está aqui. Você viu, ó? A outra função ficou limitada nesse intervalo. E o que mudou? O máximo dela acontece no π sobre 4. E o mínimo dela aconteceu no 3π sobre 4. Então ela é assim, ó. E faltou ser mais... É o verdinho. Então, ó, a função que era 2π caiu para cá, virou π. Então quer dizer que o período dessa função aqui é π. Então o número que multiplica no número que multiplica o x, tá? O número que multiplica o x, ele influencia no período. Então a gente sabe que a imagem continua a mesma coisa, não se alterou, ficou de -1 a 1. Agora o período virou π. Qual que é a conclusão que a gente tem? Muito importante. Portanto, o período é 2π dividido por c, pelo módulo de c, tá? Isso aqui é uma das coisas mais importantes da aula de hoje. Isso daqui é muito cobrado, tá? É uma das coisas que é mais cobrado. Então, assim, ó, o período é 2π sobre c, tá? Então, essa é algo fundamental. Tá claro isso? Então, ó, você precisa levar isso no coração, hein? Período é 2π sobre c. Não pode esquecer. O número que multiplica o x altera o período. Isso, se for x sobre 2, o período vai dobrar. É sempre o inverso. Se está multiplicando por 2, divide por 2. Se está multiplicando por meio, multiplica por 2. Então é sempre o inverso. No C aqui, o é o 2. Né? O C é sempre o número que multiplica o x, né? O número que multiplica o x é o 2. Se a gente for fazer lá os esqueminha, ó, o A vale 0, o B vale 1, o C vale 2 e o D vale 0. Tá? Isso é muito importante. Agora, para finalizar, eu vou fazer o exemplo que
que a Laura pediu, que é o 4, que é envolvendo o D. Só vou analisar o D. Ó, eu analisei separado cada um, mas assim, ó, não quer dizer que isso vai aparecer separado para vocês. Provavelmente vai aparecer tudo misturado. Então, ó, qual que é o alerta que eu faço para vocês? Vocês têm que saber que a importância de cada uma dessas letras. Então, ó, você sabe que o A e o B mexem na imagem. A imagem vai de A menos B a A mais B. O período é 2π sobre C, que é o número que multiplica o x. Então, essas informações que são muito importantes, tá? Então, isso daqui é muito importante também. Saber que a imagem vai de A mais B, de A menos B a A mais B. E a mesma coisa acontece com o período. Tá certo? Então, ó. D. No D, eu vou colocar uma função y igual a seno de x mais π. Tá? Isso é porque eu faço os exemplos mais fáceis que tem, né? Porque, né? Sou espertinho. Ó, olha quem que é o argumento. O argumento é x mais π sobre 2. Mas como, ó, o importante é você olhar para a variável, ó, que no nosso caso é o x. Não é 2x, não é nada do tipo. Então, ó, eu vou fazer a primeira parte da tabela com x. A segunda parte da tabela é com o argumento todo. X mais π sobre 2. Não, falei bobeira. Sempre olha para o argumento. Esquece esse negócio aí de olhar só para o x aí que dá errado. X mais π sobre 2. A segunda parte da tabela, o x. E a terceira, o seno de x mais π sobre 2. Beleza? Então tá. Muito bem. Ah, e se tivesse multiplicando e somando um valor? Você faria mais uma parte da tabela com os valores multiplicados e somados aqui para você achar a resposta. Tá? Vai ser sempre assim. Bem, quem são os valores da tabela? Os valores da tabela que você vai colocar vai ser os que você conhece. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Pronto. Esses são os valores da tabela que você vai colocar. Bem, como que você vai descobrir esses outros valores? Você vai... Eu precisava de uma galinha que se chama Gameiro. Ah, achei um rascunho aqui. Você quer rascunho? Você quer rascunho. Ó, então, ó, o que eu vou fazer? Ó, eu faço x mais π sobre 2 igual a 0. Opa, passo o π sobre 2 para lá, menos π sobre 2. Então, o primeiro valor é no menos π sobre 2. X mais π sobre 2 igual a π sobre 2, é o segundo. X é igual a 0. Opa, põe 0 aqui. X mais π sobre 2 igual a π. X é igual a π menos π sobre 2. X é igual a π sobre 2. Certo? Fiz um MC aqui, π sobre 2. X mais π sobre 2 igual a 3π sobre 2. Então, x é igual a 3π sobre 2 menos π sobre 2. X é igual a π. E esse aqui vai dar 3π sobre 2. Então, esses aqui são os valores que a gente vai colocar no gráfico. Beleza. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo está entendendo isso aí? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Beleza. Então, ó, o que a gente vai fazer? Agora eu vou calcular os valores. Ó, seno de 0, 0. Seno de 1, 1. Seno de π, 0. Seno de 3π sobre 2, menos 1. Seno de 2π, 0. Pronto, agora é só desenhar o gráfico. E aí, ó, show. Show das poderosas. Então, ó, o que você faz? Desenha o gráfico. Vou colocar o gráfico um pouquinho pra frente agora, porque eu vou ter que fazer um negócio diferente aqui.
Mas por que aí você tem que achar o x? Porque, ó, muito boa pergunta. Eu tenho que achar o x porque porque o gráfico eu sempre faço em função de x. Eu não faço em função do argumento. O gráfico eu faço sempre em função de x. Então eu acho x para poder desenhar no gráfico, para poder fazer o gráfico, tá? O gráfico é sempre em função de x. Entendeu? Por isso que eu faço sempre com x. Isso é muito importante. Então, ó, bela pergunta. Então, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou dividir aqui. Então vai ficar 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Como eu vou precisar de um valor negativo aqui, vou colocar aqui o menos π. Na terceira linha, sempre coloca tudo que vem depois do igual. Mais ou menos, viu, Isabela? A terceira linha eu coloco sempre o seno. Aí, se tivesse um número multiplicando, na quarta linha eu ia colocar 2 vezes o seno, por exemplo. A terceira linha é sempre o seno com o argumento dele. Tá? Então, ó, vou desenhar a função trigonométrica aqui, que é o seno normalzão. Aqui vale 1, aqui vale menos 1. Agora vamos aqui para o que a gente quer, para o novo. Ó, no menos π sobre 2 deu 0. Menos π sobre 2 deu 0. No 0 que deu 1. Deu 1. No π sobre 2 deu 0. No π deu menos 1. E no 3π sobre 2 deu 0 de novo. Então, ó, o que ele fez? Ele só deslocou minha função. Alterou o período? Não. Você pode ver que o período, ó, vai de menos π sobre 2 a 3π sobre 2. O período é 2π. O período não muda. Ele só deslocou a função. Então o D é o que provavelmente não é o que não é muito perguntado. Porque ninguém vai perguntar algo que não se altera muito. Às vezes eles até fazem coisas envolvendo o D, mas é mais difícil, tá? Então, ó, porque eu sei que a imagem não alterou, a imagem continua de menos 1 a 1, né? Porque aqui vale 1 e aqui vale menos 1, e o período 2π, tá? Então o D desloca a função. Então eu desloquei minha função seno, tá? Se você quiser, tanto é, ó, aqui aconteceu um negócio engraçado. Você viu que se eu continuar e colocasse mais um ponto no meu gráfico, essa função aqui seria igualzinha a cosseno. Então, ó, o seno de x mais π é igual ao cosseno de x, tá? Então, o seno de x mais π é igual ao cosseno de x, tá bom? Beleza? Tá claríssimo isso para todo mundo? Sim ou não? O que você não entendeu, Isabela? Aqui, ó. Eu sempre faço baseado nesse, ó. Menos π sobre 2, 0. 0 e 1. Tá aqui em cima. π sobre 2, 0. π sobre 2, 0. π menos 1. π menos 1. Posso até fazer o pontilhadinho verde aqui. π menos 1. 3π sobre 2, 0. Tá aqui. Depois eu liguei os pontos. Eu sempre faço essa relação, ó, do x com esse. Beleza? Eu sempre olho para o x. Para desenhar o gráfico, eu sempre olho para o x. Eu sempre vou olhar para o x e para a última coluna. Sempre para o x e para a última coluna. Sempre vai ser isso. Fechou? 1, 2, 3, aprovação? Alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Se não é 1, 2, 3, aprovação.